Olá, meu nome é Adriano Culpa e eu gostaria de apresentar o resumo de um artigo denominado Manutenção Autônoma, Percepções sobre Fatores Críticos para a sua implantação na indústria. Esse artigo foi escrito por mim, atualmente leciono na PUC Paraná, campus Londrina, para turmas de Engenharia de Produção, e também curso mestrado em Engenharia na Universidade Estadual de Londrina. Também foi escrito pelo meu professor orientador, Dr. Leonimir Flávio de Mello. Dentre os recursos disponíveis à moderna gestão industrial, um dos mais importantes são as pessoas. E em se tratar de recursos produtivos, o desenvolvimento de competências aos operadores pode ser um grande diferencial quando se busca maior produtividade e menores custos. Nesse sentido, surgiu no Japão, no início da década de 1970, uma metodologia que ficou conhecida como manutenção autônoma, cujo principal objetivo na época era o de fazer com que os operadores cuidassem melhor dos seus equipamentos. Ocorre que a implantação dessa metodologia requer uma série de cuidados para que a mesma seja bem sucedida. Essa pesquisa visa identificar quais são os fatores mais importantes desse processo e está delimitada a 4 empresas de grande porte, de 4 segmentos industriais distintos, nos quais foram entrevistadas 28 pessoas. Hoje, ser competitiva não se refere apenas a uma condição para uma empresa se perpetuar no mercado, mas muitas vezes ela é necessária apenas para se manter neste mercado. Sim, programas de melhoria contínua organizacionais, entre eles a manutenção produtiva total, buscam desenvolver pessoas em metodologias e ferramentas que efetivamente contribuam com a melhoria dos resultados de uma operação. E dentre essas metodologias, uma que se destaca é a manutenção autônoma, cujo envolvimento e desenvolvimento dos operadores pode contribuir para melhorias nos índices de disponibilidade, performance e qualidade da eficiência global dos equipamentos, também conhecida como OEE. Apesar da manutenção autônoma já ter quase 50 anos, desde a sua primeira aplicação, em nosso artigo, nós evidenciamos alguns papers relevantes que descrevem a aplicabilidade dessa metodologia, bem como alguns resultados obtidos em vários processos produtivos, tais como produção de vidros, armamentos, metalurgia, componentes eletrônicos, entre outros, que apresentam resultados desde a redução de número de quebras, aumento do tempo médio entre falhas, até redução do número de defeitos e melhoria na própria OEE. Manutenção autônoma ela é implementada através de 7 etapas, sendo que as 3 primeiras elas são responsáveis principalmente pela mudança de comportamento dos operadores com relação aos seus equipamentos. Eles vão passar a limpar, inspecionar, caso encontrem alguma anomalia, vão etiquetar essa anomalia, deixando evidente para que seja feita uma manutenção corretiva planejada, e em algumas situações realizar lubrificações dos equipamentos, com o objetivo de estar reduzindo perdas devido à falta dessas condições de base. As 2 próximas etapas, as etapas 4 e 5, elas contribuem para a formação do chamado operador técnico, através de estudos que ele passa a realizar sobre a máquina, que relacionam os componentes de sua máquina, as falhas que ocorrem na mesma, bem como a eventuais não conformidades do produto que é produzido no seu processo. Dessa forma, os operadores passam a realizar inspeções visando prevenir a ocorrência dessas falhas. Finalmente, as últimas 2 etapas visam, em primeiro lugar, consolidar os planos implementados de limpeza, inspeção e lubrificação nas 5 etapas anteriores, por meio de rotas mais rápidas, mais otimizadas, bem como capacitar os operadores a conduzir e a liderar kaizens, visando o melhoramento contínuo da OEE do seu equipamento. É importante frisar que, para a conclusão de cada etapa dessas que eu apresentei, é necessária uma auditoria, onde o grupo apenas passa para a etapa seguinte caso seja aprovado na etapa onde se encontra.
Sobre a estrutura metodológica dessa pesquisa, ela é de natureza aplicada, pois visa adquirir conhecimentos acerca dos fatores que contribuem para o sucesso da manutenção autônoma. Apresenta objetivos de cunho exploratórios, pois busca tornar explícitos os fatores críticos, possibilitando a construção de hipóteses, né, sobre esses fatores. A abordagem será quantitativa, pois objetiva-se que os entrevistados apresentem um ranqueamento desses fatores, né, visando identificar as prioridades, né, os fatores mais importantes para o sucesso da manutenção autônoma. Finalmente, o procedimento que será utilizado será o de levantamento, também denominado de pesquisa de avaliação ou survey. As etapas dessa pesquisa foram desenvolvidas por meio de 8 etapas, né, propostas pelo Antônio Carlos Gil. O questionário foi aplicado a 4 empresas de 4 setores industriais distintos, como eu havia dito, né? Aqui, sendo mais específico, o setor de bebidas, cosméticos, embalagens, higiene e limpeza. Todas as empresas apresentavam mais de 5 anos de experiência com a implantação da manutenção autônoma e foram pesquisados 7 cargos por empresa: coordenador TPM, diretor industrial, gerente de produção, mantenedor, operador, supervisor de manutenção e supervisor de operação. Foram avaliados 8 fatores pré-selecionados: apoio da consultoria, apoio da diretoria, apoio da gerência, apoio da supervisão, disponibilidade de tempo para a execução das atividades, experiência em gestão do líder da manutenção autônoma, motivação da equipe de manutenção autônoma, finalmente a qualificação técnica do líder da manutenção autônoma. Também foi disponibilizado uma opção outros, né, que seria um 9 fator, caso os entrevistados quisessem citar algum aspecto diferente daqueles propostos. Com relação à análise dos dados e resultados, percebeu-se que, de uma forma global, 3 fatores apresentaram-se como os principais: apoio da gerência, apoio da diretoria e apoio da supervisão. Já numa comparação desses fatores entre as empresas, 2 empresas apresentaram os mesmos fatores na mesma ordem de prioridade: cosméticos e embalagens. Já a empresa de higiene e limpeza apresentou os mesmos fatores anteriores, porém numa ordem diferente. Finalmente, a empresa de bebidas apresentou como principal fator crítico para o sucesso da manutenção autônoma a motivação da equipe da máquina, estando na sequência os 3 fatores citados pelas empresas anteriores. Em uma comparação entre cargos, percebeu-se que tanto os diretores como os supervisores de produção apresentaram a mesma ordem dos fatores críticos considerados, enquanto que coordenadores TPM e supervisores de manutenção apresentaram esses mesmos fatores, porém numa ordem diferente. Finalmente, os gerentes de produção, os operadores e os mantenedores apresentaram apenas 2 dos fatores citados pelos outros cargos como relevantes: apoio da diretoria e apoio da gerência. Já o apoio da supervisão, na ótica desses 3 cargos citados, né, gerentes de produção, operadores e mantenedores, foi substituído pela motivação da equipe da máquina. Como uma conclusão dessa nossa pesquisa, nós gostaríamos de apresentar que dos 3 fatores globais mais pontuados, nós percebemos que eles estavam relacionados à gestão estratégica e tática das operações, havendo concordância entre 3 das 4 empresas pesquisadas, né, cosméticos, embalagens, higiene e limpeza, e também havendo concordância em 4 dos 7 cargos pesquisados: coordenador TPM, diretor industrial, supervisor de manutenção e supervisor de produção. Por outro lado, dos 3 fatores globais menos pontuados, percebemos que eles estavam relacionados mais à gestão tática e operacional do programa de manutenção autônoma. Não havendo concordância entre as empresas pesquisadas sobre esses 3 fatores menos pontuados, porém apresentando uma concordância em 3 dos 7 cargos pesquisados: coordenador TPM, mantenedor e operador.
Interessante frisar que os diretores apresentaram como principal fator, linkado como crítico para o sucesso do programa, o apoio da gerência. Já os gerentes apresentaram como principal fator o apoio da diretoria. Nesse sentido, a gente pode concluir que não houve uma 100% de concordância sobre o principal fator de impacto para o sucesso da manutenção autônoma, apesar dos três principais fatores elencados serem os mesmos para 75% das empresas e 57% das pessoas entrevistadas. Assim, nós gostaríamos de finalizar sugerindo novas pesquisas com uma maior quantidade de amostras, né, mais empresas, mais cargos, né, se possível contemplando também aspectos relacionados à gestão de stakeholders, porque nós percebemos que tanto para os fatores mais impactantes para o sucesso da gestão autônoma, como aqueles que eles julgaram de menor impacto, esses fatores estão relacionados a pessoas, a gestão. Finalizamos agradecendo pelo interesse e atenção em nossa apresentação. Que você tenha um excelente simpósio e deixo aqui os meus contatos, né? Caso alguém queira trocar alguma ideia ou trocar experiências nessa mesma linha de pesquisa. Meu muito obrigado e até uma próxima vez.